O que eu vou falar aqui são elementos que partem de uma pesquisa estrutural histórica sólida. Tá? Existem milhares de documentos que tratam desse tema, existem toneladas de referências, entrevistas ah, durante e pós-guerra. E esse curso, ele trabalha com o que muitos definem como que seria fundamentalmente noções controversas, né? E bizarras, né? Com implicações que alguns dos historiadores simplesmente desconsideram. Eu discordo absolutamente, tá? Isso é uma coisa típica de alguns grupos acadêmicos bastante limitados, principalmente no Brasil, tá? Que não conhecem o tema e não trabalham com o tema. Desde a morte do Hitler em 45, alguns historiadores, psicólogos e teólogos que têm mais consciência da importância do entendimento desse todo histórico, eles tentam buscar explicações e buscar um entendimento, né, sobre essa aberração social que foi o nazismo. Houve uma influência considerável, para não dizer decisiva, né, em vários aspectos do Estado alemão, não só na sua formação, mas também na definição do seu caráter político e militar, e no próprio desenrolar das ações durante a Segunda Guerra Mundial, como eu disse, provocadas, né, fundamentadas nessa, nesse desejo de conhecer o oculto. E, como eu falei antes, o maior problema é que praticamente todo o grupo de líderes do alto escalão do Estado Nacional Socialista Alemão, né, ele não só aceitava, mas ele enriquecia, ele colaborava com esse discurso. Uma das coisas que aconteceram foi a ascendência do Estado da Prússia, né, como eixo de concentração do poder do Estado alemão. Ora, a Prússia por definição, né, por definição, um Estado militarista. E logo, o militarismo, a rigidez da estrutura estatal, acabou se incorporando à formação do próprio Estado alemão. Então, criam-se mitos, definem-se figuras que vão ser seguidas, né, na sua idealização, como sempre acontece na política, e se constrói um universo inteiro e de unicidade, né, de conformidade em torno disso. E isso deriva em uma série de perguntas que não podem ser respondidas, obviamente, como eu disse, com as questões tradicionais tratadas pela história. Para te entender, então, essa estrutura, tu precisa analisar todos os fatores, e os mais diversos fatores, porque na maior parte das vezes é o mero preconceito ou a pura estupidez, né, que geram essa falta de visão do todo, e por decorrência a incapacidade que a gente tem de compreender e continuar perpetuando as idiotices, né, que estão por aí, né, ao longo da história e principalmente no nosso país. Nosso país é terrível em educação, principalmente em educação histórica, né. Como eles desenvolveram um questionável e um profundo interesse no ocultismo, na teosofia, na ariosofia, na ideia do continente mítico de Atlântida, tá? E eu não estou dizendo que existiu o continente mítico de Atlântida, o que eu estou dizendo é que havia uma crença na existência do continente mítico de Atlântida, existe toda uma relação com a obra de Platão, que tenta explicar a questão de Atlântida, né? E também tentou criar um vínculo, uma explicação para esses poderes supostamente inerentes à pureza do sangue dos alemães, que eram considerados racialmente puros. Né? E aí, além disso, tem uma máquina de propaganda extremamente eficiente, comandada pelo Joseph Goebbels. Não é o que Hitler era, mas o que se acreditava que ele era ou poderia ser. Né? Não era o que Himmler era, mas o que ele representava. Não era o que Goebbels era, mas o que ele queria que as pessoas acreditassem que o Estado alemão era. Não faz a mínima diferença para os fatos. Tá? O que tu pensa ou deixa de pensar aconteceu, eles fizeram. Tá? Foi uma tentativa. O vampiro não. O vampiro, ele foi criado, ele tem um objetivo malévolo de caçar, de matar, ele vinha literalmente sugar, destruir, corromper, atacar e principalmente, vocês sabem isso dos filmes de vampiro, quem gosta desse tipo de coisa, né? Seduzir a castidade das mulheres. E nesse caso, principalmente as mulheres alemãs, as mulheres germânicas, as mulheres arianas. Não é por acaso, então, que dentro do cinema alemão, inclusive, dos livros alemães, as representações originais dos vampiros, tanto na literatura quanto no cinema europeus, né, elas trazem a ideia de um ser que não é corrompido só na alma, ele não é só malévolo, mas ele é fisicamente, isso é muito importante, ele é fisicamente corrompido, tá? Como é o caso nessa imagem do Nosferatu, que aqui está representado pelo gigante Klaus Kinski. A Kriegsmarine, ela em 1942, ela instituiu o chamado Pendum Institute. Os alemães acreditavam que a Terra possuía raios,
emitia raios. E que esses raios podiam ser não só percebidos, detectados, mas também podiam ser controlados. E a partir deles tu podia gerar efeitos físicos sobre pessoas e sobre objetos. De todo o ouro nazista que sumiu, aproximadamente 5,7 bilhões de dólares continuam desaparecidos. Ninguém sabe que fim levou. Claro que parte disso deve estar em bancos suíços, europeus ou mesmo americanos, né, ocultos, né, ainda na mão de alguém que a gente desconhece, de pessoas que a gente não sabe quem são. E o que eles são? Exatamente isso. São OVNIs, são objetos voadores não identificados. Eles existem, tá? Fisicamente, a existência dos OVNIs é inquestionável. Ela é fato, está provado por filmes, está provado por fotografia, está provado por relatórios. Existem vários projetos de pesquisa em praticamente todos os países do mundo que tentam entender o que é isso. Existem os OVNIs. O que eles são é a grande questão. Ninguém sabe se eles são terrestres ou não são outras questões. E eu não estou dizendo em nenhum momento, deixar bem claro que esses OVNIs são extraterrestres, tá? Que tem Greys lá, que tem bichinho cinza lá dentro. Não estou dizendo isso, o que eu estou dizendo é que havia Foo Fighters, havia OVNIs. Nós ainda somos crianças engatinhando no processo de conhecimento das coisas. Principalmente quando tu fala de interações de matéria e energia em micro ou nano escala. E se a gente parar para pensar, como muitos já disseram, se tu voltar para o século XVIII, para o século XV, muita coisa que era considerada mágica, hoje é ciência. Era só uma questão de compreensão do mundo, né? Na ausência de dados verificáveis, né, essa capacidade toda mitopoética de construção da mitologia é o que vai prevalecer, tá? Principalmente nos círculos que a gente tem, nos quais a especulação acaba se sobrepondo à informação. Muito do que a gente vê hoje, como eu falei, é só um reflexo moderno desses achismos e dessas cisões que a gente tem de uma consciência individual e de uma casualidade histórica. É um conflito que na verdade nunca acaba, né? Entre a questão do livre-arbítrio que a gente tem, entre o determinismo e uma responsabilidade social que geralmente não acontece.